aí, pessoal da quinta etapa da EJA, da Educação de Jovens e Adultos do município de Picos. Graças a Deus aqui então reunidos para mais uma videoaula de História com o professor Ronaldo Moura. E nessa nossa videoaula então de História pessoal da quinta etapa, nós vamos dar início a um novo capítulo lá no nosso livro. Para irem acompanhando então, abram o livro de vocês aí na página 188, onde você então vai encontrar aí na unidade 2 o capítulo 4 com o título Democracia e Ditadura no Brasil. Ou seja, nessa nossa videoaula nós vamos ver a história principalmente ali entre 1955 e 1964. Ou seja, esses 9 anos aí de governo, tá certo? Entre 55 e 64, tá certo? E aí, a gente começa falando a respeito do governo do presidente Juscelino Kubitschek, o que assumiu logo após o suicídio de Getúlio Vargas em 1954. Juscelino Kubitschek, mineiro, antigo governador de Minas Gerais, ele então foi eleito presidente do Brasil para um mandato entre 1955 e 1960, aonde ele foi eleito baseado num programa de propaganda conhecido como Plano de Metas, ou aquele slogan 50 anos em 5, aonde o candidato a presidente Juscelino Kubitschek, à época, dizia que iria então desenvolver o Brasil 50 anos em 5. Ou seja, iria fazer o Brasil crescer em 5 anos o que não tinha crescido em 50 anos. E aí, como atingir esse acelerado crescimento? Através do plano de metas. O plano de metas dele era um plano de investimento em alguns setores do Brasil, como transporte, a questão da agricultura, questão da educação, questão da energia e a questão da indústria, tá certo? Eram os principais setores que ele então iria investir e desenvolver. E com esse slogan, né, 50 anos em 5, com esse plano de metas, ele sim foi eleito, assumindo a presidência. E aí então ele colocou em prática o plano de metas, o seu plano econômico, conhecido como desenvolvimentista. Por quê, pessoal? Ele principalmente vai se apegar a investimentos estrangeiros para assim desenvolver o Brasil. Mas a gente pode chamar o seu desenvolvimento também, a sua política econômica, de nacional desenvolvimentista. Porque ao mesmo tempo que ele vai pegar capital estrangeiro para investir no Brasil, o Brasil também vai se utilizar de recursos nacionais para se desenvolver. E nós podemos dizer, pessoal, que os seus principais feitos estão na questão da construção de várias rodovias pelo Brasil, tá certo? Principalmente interligando o Brasil ao centro, ou seja, à futura capital do Brasil, Brasília, que vocês veem ao fundo. Foi esse presidente aí que foi o responsável pela transferência da capital brasileira do Rio de Janeiro, no litoral, para o centro do Brasil, para a região centro-oeste, Brasília, sendo essa capital inaugurada em 21 de abril de 1960, por esse presidente aí, tá certo? Depois, em 61, assumiu a presidência Jânio Quadros, antigo político paulista, sendo que ele, quando assumiu, a palavra que o define é contraditório, ou seja, contradição. Ao mesmo tempo em que ele utilizou medidas econômicas para diminuir os gastos públicos no Brasil, voltando a ter uma relação econômica com o Fundo Monetário Internacional, um banco ligado à Organização das Nações Unidas, ele também teve relações que nós podemos dizer, para a época, diferenciadas. Ao mesmo passo em que ele, então, se ligava ao capitalismo através do FMI, ele também se ligou a Che Guevara, um líder socialista, que então ele condecorou no Brasil. Então ele tinha medidas, ações, controvérsias. Ele ficou, por exemplo, pessoal,
contra a expulsão de Cuba da Organização dos Estados Americanos. Essa sua atitude contrariando os Estados Unidos. Ele voltou relações diplomáticas com a China socialista, com a União Soviética. Então seu governo foi bastante contraditório. Por ser contraditório, ele perde o apoio do Congresso Nacional. Em 8 meses, ele conseguiu perder o apoio do Congresso Nacional. A maioria dos deputados era de oposição ao seu governo. O que é que ele então pensou? Qual foi a estratégia? Eu renuncio 8 meses apenas, pessoal, após o seu mandato ter iniciado, em agosto de 61. Pessoal, o Jânio Quadros, ele renuncia 8 meses após ter assumido a presidência. E o povo não voltou com ele carregado nos braços. E aí então era para assumir o vice, o João Goulart. Só que aconteceu um pequeno problema. João Goulart, à época, visitava a China comunista. Consequentemente, políticos brasileiros quiseram impedir a posse de João Goulart. Seu cunhado, governador do Rio Grande do Sul à época, Leonel Brizola, começou uma campanha conhecida como Campanha da Legalidade, para que respeitassem a Constituição e João Goulart assumisse como presidente. No final, foi feito um acordo e instalado parlamentarismo no Brasil. João Goulart seria o presidente, sem poderes, porque esses poderes estariam no parlamento, no Congresso Nacional, e aí existindo primeiros ministros. Entre 61 e 63, o Brasil teve 3 primeiros ministros, um deles, o Tancredo Neves, avô do atual deputado federal mineiro, Aécio Neves. Mas, em janeiro de 63, João Goulart fez um plebiscito para que o povo brasileiro votasse pela volta do presidencialismo ou pela permanência do parlamentarismo. E aí o povo brasileiro votou pela volta do presidencialismo. E aí, em 63, ele assume a presidência do Brasil com plenos poderes. E começa um governo que ficou conhecido como populista. Ele querendo colocar em prática várias ações junto à população para ter o apoio político. E aí ele então anuncia as famosas reformas de base, que foram muito criticadas por políticos brasileiros. E aí, para ter as suas reformas de base aceitas, aprovadas, ele então fez um grande comício em março de 1964, no Rio de Janeiro. E logo depois, políticos e a população de São Paulo fez a famosa Marcha com Deus, com a família pela liberdade, né? Consequentemente contrária às reformas de base de João Goulart. Resultado, existia então uma tensão entre parte dos brasileiros que apoiavam as reformas de base de João Goulart e uma outra parte de brasileiros que eram contrárias a essas reformas de base, porque diziam que ele queria instalar no Brasil um governo comunista. Era período de Guerra Fria, uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética do ponto de vista ideológico. Resultado, com apoio norte-americano, os militares brasileiros, então, tomaram o poder de João Goulart no famoso 31 de março de 1964, instalando, então, a ditadura civil-militar. Porque, sim, governadores de Minas, de São Paulo, apoiaram, sim, esse golpe dos militares, assim como muitos deputados federais e senadores. Então, os militares com apoio dos Estados Unidos deram o golpe, apoiado por civis, por importantes políticos brasileiros. Ditadura essa que então começa em março de 1964 e vai se estender por longos 21 anos. Tá certo, pessoal? Então a gente vai concluindo a nossa videoaula por aqui. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu, pessoal!